Bom dia, meus amigos do canal Notícias Comentadas e todas as pessoas que gostam de refletir um pouco mais intensamente sobre as notícias publicadas no dia a dia aí, em língua portuguesa e às vezes também em alemão e em outros idiomas aí. Sejam bem-vindos aqui ao canal Notícias Comentadas. Eu queria agradecer em primeiro lugar a todos vocês que têm colaborado bastante com o canal, comentando, compartilhando vídeos. E hoje nós somos mais de 35 mil inscritos no canal. O canal está crescendo numa velocidade muito boa e isso com certeza graças a vocês todos, né? Nós temos aqui mais de 700 vídeos e todos com muito boas visualizações. Temos aqui os nossos canais relacionados, aqui o Fora do Sistema, que é um canal que eu gosto muito, que faz um excelente trabalho, mas também outros canais aqui como Oswaldo Bertolino, Leonardo Estopa, Woodstock 59, Diego Gonçalves e outros canais. Eu acho muito bacana que vocês estão também criando canais a partir da ideia do canal Notícias Comentadas, incentivados através do canal Notícias Comentadas, também estão criando seus canais. É muito importante que a informação seja passada, essas análises que a gente tem feito, que elas sejam passadas de forma, digamos assim, até com pluralismo na maneira de se comunicar. Eu tenho uma maneira de comunicar e algumas pessoas gostam disso, mas aí você tem uma outra maneira que outras pessoas gostam. Bom, nesse vídeo eu vou estar falando novamente sobre os comentários. Eu vou estar comentando os comentários, que é um negócio que faz tempo que a gente não faz. E daí vamos matar a saudade aí desse quadro do Comentando os Comentários. Queria mostrar a vocês aqui alguns vídeos dos últimos vídeos que nós publicamos. O último foi justamente por causa de um comentário que é falando um pouco sobre a opinião dos alemães sobre o nazismo. Tá? O que é o nazismo? É extrema direita, é extrema esquerda. Então, segundo os alemães, é extrema direita. Segundo os alemães, não segundo os nazistas, segundo os alemães de hoje. A gente pode pesquisar e pode mostrar isso daqui rapidamente através da internet. O comentário que gerou isso foi aqui do nosso amigo N. Graves Nathan, que eu já li o comentário dele lá e vocês vão poder então ver um pouco mais sobre essa questão. Então vamos começar sobre os comentários, começando aqui há 9 minutos atrás, comentou aqui a Fabiola Barreto. Só quem tem bandidos de estimações são bandidos de estimações, bom, um portuguesinho aí seria bom, mas vamos lá. São vocês, bando de petistas nojentos. Engraçado, eu nunca me declarei petista e nem me declaro petista. Eu acredito que dentro do PT tem algumas figuras interessantes, né, na questão das ideologias que defendem, que tem uma certa, digamos assim, uma certa coincidência com aquilo que eu penso, eu agora falando eu particular, Morpheus, mas isso também eu vejo em outros partidos. Inclusive quando a gente vê os políticos falando, a gente se identifica bastante, porque eles só falam coisas que a gente diz, é mesmo, rapaz, é mesmo, olha que coisa bacana. A maior parte deles, com algumas exceções aí, como os radicais. Eu não gosto de radicalismo. Mas ela fala aqui, vergonha de vocês, bandidos, bando de acéfalos. Nesse canal lixo só tem lixo. Ô Fabiola, muito obrigado aqui pelo seu comentário. A gente já vê que você acrescentou bastante a discussão sobre a qualidade do canal, principalmente porque você não argumentou nada, você não explicou por que o canal é lixo. Você mostra aqui que você é uma pessoa onde a sua opinião é motivada pelos sentimentos. E aí eu vou te explicar uma coisa, Fabiola. Isso é uma das coisas que nos diferenciam dos animais irracionais. No planeta, né, nós temos dois tipos de animais aí, se a gente diferenciar pela racionalidade. Temos os seres humanos, reconhecidamente como animais racionais, ou ao menos deveria ser assim. E temos os irracionais. E o que diferencia um do outro? É a capacidade que um ou outro tem de raciocinar em cima de um determinado fato. Mas o que isso tem a ver com sentimento? Veja, o sentimento é uma questão instintiva. Por instinto, você reage. Ou se você reage depois de uma reflexão. E aí já começa a entender por que eu estou falando nisso, né? Veja, quando uma pessoa está tomada de ódio, quando ela está tomada de ódio, completamente tomada de ódio, cega de ódio, ela não pensa mais. A capacidade dela de raciocínio é praticamente zero.
Então, quando ela está, digamos assim, em momentos de meditação, estudando, ou sei lá, refletindo sobre alguma coisa, normalmente o sentimento dela é menor. Então você tem duas coisas que funcionam ou paralelamente, e em alguns momentos, dependendo do que você está fazendo, você tem a racionalidade em alta, digamos assim, os dois extremos, racionalidade e sentimentos. Todos os dois existem, né? E daí você tem momentos em que um está mais do que o outro. No momento em que a racionalidade está bem maior do que os seus sentimentos, ou seja, os seus instintos, a gente costuma dizer que você está no momento de inteligência, quem sabe de inspiração, desenvolvendo uma fórmula matemática, alguma coisa assim. Mas no momento em que você está altamente acomedida aí de sentimentos, principalmente de raiva, ou mesmo de outros sentimentos, mesmo que bons, também dizem que o ódio cega, mas também diz que o amor cega. Você normalmente está com sua capacidade de raciocínio muito baixa. Exemplo, quando o amor é demais, aí você costuma idealizar as pessoas. Você não raciocina em cima do que de fato é aquela pessoa. Você idealiza ela. Por quê? Porque o seu sentimento está se sobrepondo à sua capacidade de raciocínio. Quando você está com muita raiva, você vai e parte para uma briga, para uma agressão física. Às vezes você entra numa situação que você pode até morrer. Aí o medo, o sentimento de medo tenta te proteger, mas às vezes o sentimento de raiva, o instinto é tão alto que você fica, digamos assim, com baixíssima capacidade de raciocínio e parte para luta, mesmo sabendo que poderia até morrer. Ou seja, resumindo, quando você é dominado por sentimentos e tem muita raiva ou amor demais, normalmente você fica meio burro. Tá? E quando você fica inteligente, normalmente você fica mais racional e não age por instinto. Analisando aqui a sua frase, aí eu acho que o pessoal do canal pode terminar para mim, né? Bando de acéfalos, não tem argumentos, a gente só vê sentimentos. Então todo mundo aqui que fala muito sentimento, a gente já vê que, inclusive eu faço um alerta aqui, tá, pessoal? Quem se considera um pouco mais inteligente, um pouco mais elevado, não cai na armadilha de partir para briga de palavras, até porque não dá em nada. Essa briga de ofensa na internet, essa necessidade de estar ofendendo, de bando de acéfalos, canal de lixo, sem argumento, isso não leva a nada. Então, um pouco cuidado. Inclusive, uma religião aí, uma religião ou uma doutrina, como você pode dizer, que fala muito sobre isso, que você pode pesquisar um pouco mais, é o budismo. O budismo acredita que você evolui a partir do momento que você faz uso da sabedoria. E aí uma coisa interessante no budismo é que para fazer uso da sabedoria, uma das principais coisas é a meditação. A meditação, você entra em ondas cerebrais, né, frequências cerebrais mais baixas, que é onde habita, segundo o budismo, se eu não estiver errado, pelo pouco que eu sei do budismo, onde tem a inteligência, onde você vai refletir e vai desenvolver aquela coisa de inteligência. Então, para chegar nesse estado, é preciso que você domine as suas emoções, zerando-as. Aí você chega na inteligência. E eu não estou dizendo com isso, minha gente, que ter emoção é ruim ou é bom, ou ser racional é ruim ou é bom. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que os dois movimentos normalmente identificam aí as pessoas, né, como inteligentes ou mais emotivas. Que tem pessoas que são tidas como temperamentais, e nem sempre, né, se você se orgulha de ser temperamental e emotivo, provavelmente as suas tomadas de decisões em algumas situações, sendo emotivas e não baseadas em fatos, é uma antagonia aí à capacidade de inteligência, a sua inteligência, melhor dizendo. Então, é isso aí, Fabíola. Reflita um pouco sobre isso. De repente é um tema interessante que você pode se aprofundar. Aqui o Reinaldo Costarelli diz que show de vídeo, mitou, lavou a alma de todos nós com suas palavras nesse vídeo em que eu falo sobre a queda do discurso do direitista. Reinaldo, obrigado pelo comentário, com certeza é estimulante e dá até uma certa massagenzinha no ego, mas essa coisa de mitou, amigo, esse negócio, não sei não, eu tenho um pouco de medo, esse negócio de mito aí. Eu também sou ser humano, sou passível de erro, e o erro ele vem a partir do momento que você
você lê ou forma opinião baseado em pouca informação. E é uma luta constante do canal Notícias Comentadas que a gente esteja sempre buscando fontes de informação de direita, de esquerda, de tudo que é movimento. Inclusive, apesar da gente ser chamado aqui de canal lixo, né, pela Fabiola, e de petista, a maior parte das nossas bases de informações são justamente os canais de direita. A grande mídia brasileira, que é basicamente de direita. Então, mesmo assim, a gente é criticado, né? Apesar de ter isso como fonte de informação. Bom, vamos lá. Eu vou me limitar um pouco aqui nos comentários e não vou ler necessariamente os comentários de extrema, né? A não ser quando, você sabe, quando eu leio comentário de extrema, seja de um lado ou de outro, normalmente é para lembrar que esses comentários ficam na internet, ainda mais quando eu gravo assim, ó, no vídeo, mesmo que você apague ele depois, ele fica aqui com o seu nome. Então, aconselho que vocês tenham cuidado nesses comentários, principalmente chamam muito palavrão, essa coisa assim. Um abraço aqui para Lu Guimarães, que diz o seguinte: eita, povo burro, esses coxinhas paneleiros, fizeram papel de palhaço de graça, aqui no vídeo também. Joyce Hasselma é essa gorda da foto? Quem é a mesma facção criminosa que queria perpetuar no poder? Gilmar Mendes disse antes do impeachment. Luke, quem é? A mesma máfia. Esse aqui é o Gilmar Mendes recebendo ordem do Aécio Neves, que a gente vê aqui, o patrão do Gilmar Mendes. Aqui o Jefferson Iar diz o seguinte: a resposta é: errei porque fui enganado ao votar no Lula ladrão em 2002. E bem aqui embaixo ele diz: Lula foi o presidente que ficou mais rico da história do Brasil. Bom, em primeiro lugar, ficar rico não é uma coisa ruim. A gente deseja eu desejo pelo menos para todos os meus amigos e as pessoas que eu conheço que fiquem ricas. De preferência, honestamente. Não desejo que ninguém fique rico roubando ou assassinando ninguém, sei lá. E aí você fala que você dá a entender aqui que o Lula ficou rico através de corrupção. É bastante interessante, ainda mais no dia como hoje. Hoje é 13 de junho de 2017, em que, por exemplo, vou até mostrar aqui uma notícia. Existia uma expectativa, inclusive eu vou fazer daqui a pouco um vídeo sobre isso, por isso que eu não vou deixar o link aqui. Novo depoimento de Emílio Odebrecht, que foi ontem. Existia uma expectativa: olha, o Emílio Odebrecht vai falar hoje sobre o terreno para o Instituto Lula, ele finalmente vai entregar o Lula de bandeira, porque não sei o que, a República vai cair, e o Emílio Odebrecht, lembra daquele negócio lá? Emílio Odebrecht. Pois é, daqui a pouco eu faço um vídeo. Aí houve o depoimento dele e ele disse o quê? Emílio Odebrecht nega envolvimento em terreno para o Instituto Lula. Negou. Disse que não tem nada disso, não tem nada de negociar nada. Só que isso foi colocado muito tempo na mídia. E eu me pergunto aqui, o Jefferson, será que não é isso que está influenciando sua opinião? Jefferson, vale a pena pesquisar um pouco mais. Não acredite no canal Notícias Comentadas, tá? Muita gente diz que é tendencioso, não sei o que mais. É justamente isso. Se a gente é tendencioso, então procure você mesmo suas fontes, mas pegue fontes que tenham um pouco de respaldo. Olha, eu peguei fonte daqui mesmo, da direita, aqui, ó, valor econômico, capitalismo, dinheiro, aquele negócio, e Globo, né? Globo defende os interesses próprios, mas não tem como negar isso. Então, procure fontes que você acredita, mas esse negócio de alguns blogs, sabe, que não tem compromisso nenhum com a verdade, que não tem... Então, deixa um pouco de lado e forme a sua opinião, quem sabe em pesquisa. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai descobrir um novo mundo. Seja mais, digamos assim, inteligente e haja menos que emoção. Uma indiretazinha aqui. Já o Fábio Aurélio diz aqui: quem defende PSDB, PMDB, PT ou qualquer outro partido grande defende bandido. Veja nesse vídeo o sujo falando do mal lavado. Bom, Fábio, eu discordo de você. Eu acho que é o seguinte: você tem que ter um posicionamento. Você não pode chegar na rua e ver uma pessoa matando outra e você ficar ali em cima do muro. Não tem um posicionamento. Então você se torna cúmplice. Ao não querer ter posicionamento, você acaba se tornando cúmplice. Quem fica calado consente. Então quem cala consente. Se você se cala perante essa atrocidade que determinado partido está fazendo, então você consente isso. Você sabe e não faz nada. Você é cúmplice. Se você não quer ser cúmplice, você tem que tomar partido, você tem que defender
alguma bandeira, alguma ideologia, alguma coisa. Tá? E esse discurso agora que você está falando é bem típico, eu não sei se é o seu caso, mas é bem típico do pessoal que votou no Aécio, que inclusive comprou aquela camisa lá, né? Eu votei no Aécio, e hoje defende, tem aquele cantor lá que defende que não nada mais presta, agora é o Bolsonaro que é a solução. E vai errar novamente. Vai errar novamente. Porque isso é o orgulho. Essas pessoas mostram que tem um orgulho tremendo ao ter criado o ódio pelo Lula e pelo PT, incentivado fortemente aí pela grande mídia, por alguns movimentos que atribuem todo o processo de corrupção e toda coisa ruim que teve no Brasil somente ao PT, embora a história mostre o contrário. Então, ao criar esse ódio, ficou feio depois você que defendeu, que compartilhou tanta coisa no Facebook, no Twitter, em tudo que é canto, discutiu com o amigo, ofendeu o seu amigo que era um pouco mais de esquerda, tanta coisa, fica agora um pouco feio porque você, sendo defendendo que é pessoa de bem e tudo mais, você mudar de palavra. Afinal de contas, você aprendeu que você é um homem de uma palavra só. Você aprendeu, ao vir de uma família que diz que eu sou um homem de uma palavra só, né? E você, como mulher, também você defende, mas não, eu não mudo minha opinião. E aí, amigo, mais uma vez eu torno aquele processo lá de inteligência, tá? A inteligência, a opinião, ela é formada com base na quantidade e variedade de informações que você tem sobre determinado assunto. Por exemplo, vamos pegar lá o caso lá do rapaz da tatuagem, que depois eu vou fazer um outro vídeo também sobre isso. Os outros dois lá pegaram o rapaz lá e tatuaram lá: eu sou vacilão, eu sou bandido, eu sou ladrão e vacilão. E daí eles afirmaram que foi porque o rapaz estava roubando bicicleta. Imediatamente, tem aquele outro lá que faz vídeo lá, o Luiz Miranda lá dos Estados Unidos, ele fez um vídeo dizendo: olha, que é um safado mesmo, é ladrão, eu teria dado um tiro nele, porque invadi minha casa para roubar bicicleta, eu teria dado um tiro nele. Naquele momento que ele fez aquele vídeo, ele estava partindo do princípio, a partir da informação, de que o rapaz que levou a tatuagem na testa tinha invadido a casa de alguém. Aí ele fez o discurso dele. Mas por quê? Isso é a pressa. É a pressa em formar opinião, é a pressa em defender os tais dos bons costumes. Mas vamos lá. Qualquer um que entende dessa forma, ou boa parte das pessoas, iriam dizer: realmente, mas aí o ladrão mereceu porque ele entrou na casa dos outros para roubar bicicleta. Aí vem a segunda informação quando a gente vai lendo a notícia. O rapaz não entrou na casa de ninguém. O processo aconteceu na rua. Os dois tatuadores, os dois torturadores, que é o único crime que tem comprovado, é o de tortura, né? O resto há de se discutir, há de se apresentar provas, né? O rapaz foi pego na rua pelos dois e levados para o tal do estúdio onde eles fizeram a tatuagem. Opa, começou a mudar. Então, como é que aquele Luiz Miranda lá dos Estados Unidos vai fazer agora para se retratar, se ele é homem de uma palavra só? Não estou dizendo que ele é, mas o estilo dele está parecendo que ele é. Entendeu? Vai ficar complicado, porque, porra, eu sou... E agora? Eu falei aquilo, só uma palavra... Não pode. Acrescenta mais outra informação. O dono da bicicleta, a tal bicicleta que estaria sendo rodado, ficou indignado com os dois tatuadores que fizeram aquilo na testa do rapaz. Opa! Complicou novamente. Agora vem mais outra informação. Um dos tatuadores já foi preso por roubo. Também vou fazer um vídeo sobre isso daqui a pouco. Quer dizer, o ladrão aqui era quem? O criminoso aqui era quem? E você que saiu para fazer propaganda, para defender uma ideia, empolgado ali: eu vou defender a família agora, a minha família, ele queria entrar na minha casa para defender, para atacar minha família. E aí, amigo? O que falta para essas pessoas mudarem de opinião? Inteligência. Inteligência e calma. Justamente aquilo que eu falei para você, ó, o sentimento, aquela sensação, o instinto, ele te leva à burrice. Te leva a tomar decisões burras. Calma. Veja um fato e calma. Recue,
analise tudo, busque mais informações, faça um trabalho investigativo antes de sair por aí defendendo sua opinião, ainda mais na internet. O que o Luiz Miranda fez, que ele também defende os valores e o valor da família, e que é assim que é certo, que é assim que é errado, é o juiz do mundo que diz o que é certo e o que é errado. Então, sabe, fica complicado, porque isso fica registrado na internet e você nunca mais vai conseguir tirar isso, porque sempre alguém vai baixar o seu vídeo e vai multiplicar. O pessoal agora mesmo que está me escutando aqui no Notícias Comentadas, fatalmente alguns vão baixar o vídeo dele lá e vão colocar em outros canais, que é para não correr o risco dele se acovardar. Muitas vezes a gente vê esses valentões se acovardando diante da prova concreta de que eles fizeram merda. Aí vem o movimento de covardia. Então é interessante, porque a mesma pessoa que faz o movimento esbravejando e se junta com gangue, e junto da sua gangue ele é forte, ele é valente, ele é tudo, na hora que pega ele na contradição, aí ele, não, muda de assunto, cala a boca, vamos sair daqui pela tangente, ninguém fala mais nada, esquece isso, deixa pra lá, não fui eu não, eu tava bebo, eu tava sob efeito, sabe, não sei quem, minha namorada me traiu, eu não sei, sabe, movimento covarde. Então não acredito muito nisso não, amigo. É melhor você formar assim opinião, é preciso entender, é preciso assumir um compromisso. Se você vive em sociedade, assuma o compromisso de viver em sociedade, se importe com o seu meio, e ao ver um ladrão entrando na casa do vizinho, não fique em cima do muro não, denuncie, mas também não vá fazer justiça com as suas próprias mãos. Então, Fábio Aurélio, uma dica aí, não há sujo falando mal lavado, há pessoas tentando apurar o que de fato acontece, porque a gente se importa com o que acontece ao redor da gente na nossa sociedade. Esse é o fato. Se você não liga, é porque você não se importa. Você acaba sendo cúmplice, tá certo? Espero que isso daí mude. Aqui no Roberto Dias, falando sobre a queda do discurso dos direitistas, eu aproveito para falar uma outra coisa sobre esse vídeo. O foda, cara, é que todos os influenciadores e formadores de opinião estão mais interessados em recrutar massa de manobra para a sua causa, mas tanto esquerda quanto direita estão se lixando para o país. Inclusive teve um comentário que eu achei muito válido, que eu esqueci agora quem foi, tá lá nesse vídeo, dizendo que faltou a principal argumentação, que é o capital. Muitas dessas pessoas, desses youtubers, dessas pessoas que formaram o Marcelo Madureira, será que não existiu? Eu fiz a pergunta lá, qual era a opção? Se foi demência, se eles estavam defendendo o Aécio, sem pesquisar o passado deles, se eles fizeram isso por demência, por burrice ou por ódio de classe. E daí teve um comentário lá que acrescentou, disse, faltou a questão da grana, que é muito importante. Questão da grana. Pode ser que alguns desses, eu não posso afirmar aqui que nenhum deles recebeu isso, mas pode ser, também é uma possibilidade. Assim como nós falamos que existe uma possibilidade de ser demente, também existe a possibilidade de ter recebido dinheiro. Vou te dar tanto para te virar meu garoto propaganda. Também existe, isso é uma possibilidade real. E aí se enquadra um pouco aqui no que o Roberto está falando, que é o interesse próprio, e se lixando para o país, também tem isso. Também tem isso. Pessoas que não estão sendo movidas pela sua ideologia, mas sim pela questão do seu dinheiro. Uma outra coisa que eu vou aproveitar para falar sobre esse vídeo é que a gente estava aqui, queda do discurso dos direitistas. Pessoal, eu não estou chamando essas pessoas de direitistas, são eles que se definem como de direita. Eu, particularmente, em relação à direita, algumas coisas da direita eu gosto. Eu gosto de enxergar, já falei isso várias vezes, eu vejo o capital, tá? Eu vejo o capital como uma força muito forte para movimentar determinadas coisas. E eu gosto de pensar que a gente pode usar o capital para movimentar as questões da sociedade, as questões sociais, as questões ambientais. E todas as questões que a gente vê que o capital foi criado justamente para fazer essa função da criação do capital. E olha, não foi o capital que criou o ser humano, foi o ser humano que criou o capital. Portanto, o capital é uma ferramenta do social, é assim que eu enxergo o capital, mas ele é importante. Ele é importante. A gente tem que fomentar isso. Só que para fomentar, por exemplo, o capitalismo já é uma coisa que coloca o capital em cima
do social. Isso já não acredito. Tá? Porque o capitalismo aí, quando eu comentei aqui também nesse vídeo que o capitalismo cria escravos. Olha, o movimento escravagista surgiu de uma necessidade do capitalismo de produzir mais barato. Você acha que os escravos foram feitos escravos só porque eram negros e precisava urgentemente se criar escravos sem razão nenhuma? Não, foi para produção mais barata. Escravizaram, quer dizer, tiraram o direito das pessoas de ir e vir para que eles trabalhassem para a fabricação, geração de produtos que, devido à mão de obra escrava, ou seja, a preço quase zero, os escravos só ganhavam alimentação, nem moradia tinha direito. Então, em nome disso, para a criação de novos produtos com menor valor, para que determinado grupo de pessoas pudessem lucrar mais. Lucro, capitalismo. O lucro criou a fome do lucro, a ambição exagerada do lucro acima dos interesses das pessoas, criou o escravagismo. Entenda isso. A escravidão, o movimento dos escravos, aquele negócio de criação dos escravos, foi uma coisa criada pelo capitalismo, pelo neoliberalismo, onde o lucro é maior do que os interesses sociais. Então, meu amigo, eu não posso concordar com uma coisa dessa. Se você concorda, não sei, eu aconselho um tratamento. Imagine sua mãe sendo escrava. Ah, minha mãe não é negra, só negro que é escravo. Então, além de ter um conceito que o capitalismo é melhor, você também tem um preconceito. Todos nós somos seres humanos, independente se somos japoneses, judeus, negros, homossexuais, sei lá, qualquer coisa. Todos somos acima de qualquer coisa. Primeira definição nossa, nós somos seres humanos. Então você tem ser humano negro, um ser humano branco, um ser humano japonês, um ser humano homossexual. Todos nós somos seres humanos, e eu acho que esse é o maior valor que se deve olhar antes de se fazer qualquer coisa contra o ser humano. Então o capitalismo eu considero até às vezes um crime contra o ser humano, mas eu sou a favor do uso da ferramenta do capital para desenvolver questões sociais e ambientais e tudo aquilo que a gente imagina um mundo melhor. Tá? Então, essa correção que eu faço aqui em cima desse vídeo. Os direitistas, por que eu falei direitistas? Porque eles se definem como direitistas, o que na verdade no Brasil nem existe direito, como muitas pessoas falam. As pessoas deturpam os discursos, e isso não é uma particularidade do Brasil. O discurso de esquerda de Karl Marx também foi deturpado pelos soviéticos, pelos chineses e por muitos outros, porque eles só pegam a parte que interessa a eles, a parte que agrada a eles, para eles cometerem então as atrocidades deles. E também o discurso de direita no Brasil é deturpado, ao menos aquela direita que a gente está falando aqui, que seria um centro-direita, centro-esquerda. Eu não sou a favor de extremismo. O equilíbrio está no meio, amigo. O equilíbrio está no meio. Não gosto de extremistas. Então, não é porque também que eu não gosto deles que eu vou cuidar de eliminá-los, de combatê-los até a última gota do meu sangue. Não é isso. Mas eu não concordo com extremismo. Acho que não é por aí. Extremismo normalmente causa guerras. Eu não sou a favor de guerra, sou pacifista. Acredito, inclusive, que todas as discussões, as encrencas do mundo deveriam ser discutidas na mesa, em sala de reuniões, sabe? Você defendendo a sua ideia e eu a minha, sem a necessidade de agressões. Por que eu acredito nisso? Justamente, eu gosto do conceito budista de que a inteligência habita em níveis, em frequências cerebrais baixas. Calma, tranquilidade, converse, apresente os fatos. A gente pode defender nossa opinião sem ter que dar porrada em ninguém. Tá certo? Bom, continuando aqui os comentários. Vamos ver aqui. Tem mais uma coisa que eu queria conversar com vocês sobre alguém que está fazendo comentário, que está xingando bastante aqui as pessoas do canal. Deixa eu ver se ele aparece aqui. É o APV, Mata Esquerdista, Mata Peteba, alguma coisa assim. E as pessoas me pediram para
para cancelar, o comentário dele não está aparecendo aqui, às 10 horas atrás, para cancelar, para bloquear o contato dele, né, para que ele não possa mais fazer comentários aqui. E eu tinha explicado outro dia para vocês, pessoal, que o canal Notícias Comentadas é democrático. Então, mesmo tendo opiniões e eu não concordando com essas opiniões de extrema, eu não vou bloquear ninguém. Já repito que quem está bloqueando às vezes os comentários não sou eu, são o próprio YouTube que está selecionando aí alguns spams. Tá? Então, do resto está todo mundo liberado, a não ser que alguém tente, de alguma forma, agredir ou tentar fazer coisas que a gente não quer que faça no canal. Eu já tinha lido aqui o comentário do Jefferson, achei interessante. Olha, meu caro, a verdade é que são umas vagabundas aqui no canal de Dória Sabia Tudo. Ou seja, hoje são contra e amanhã são a favor para não perder a mamata. Quando eu estive como funcionário público, fui perseguido, processado e caluniado pelos próprios colegas de trabalho por querer eficiência e falar a verdade. Não me arrependo, pois ando de cabeça erguida e apesar de ser injustiçado, não mamei e não amarrei cabra para ninguém mamar. Honra não se compra, se estabelece. Parabéns pelo vídeo, obrigado. Inclusive, Jefferson, eu já vi essa queixa em alguns setores públicos que eu andei no Brasil, de que funcionário público concursado, ele tem uma garantia de emprego tal que tanto faz se ele faz o serviço dele bom ou ruim, ele vai receber do mesmo jeito. Aí o que ele faz? Ele faz o serviço dele ruim. Ele está se lixando para o trabalho. E por isso, muitas vezes, a qualidade no setor público é péssima. Tá? E muita gente prega, então, que a terceirização, inclusive esse é um tema complexo, que é a reforma trabalhista, que tire esse direito, né, da pessoa, tire essa estabilidade para que as pessoas, quem defende essa ideia tem o argumento de que para que as pessoas tenham, então, preocupação em manter o seu trabalho e daí elas prestem um bom serviço. E daí eu queria falar um pouco com vocês sobre isso, que é o seguinte: bom, tudo tem pró e contra, né? A gente precisa refletir exatamente isso. Olha, por que existe essa lei? Primeiro, por que existe esse tipo de lei no Brasil? É porque o Brasil, ele, como um país latino, que é um país que, né, como Espanha e Itália, existe em contraposição com os países nórdicos, né, que é os países aí de mais do norte, existe uma valorização da hierarquia. E os países nórdicos não têm tanto isso. Ele tem também a hierarquia, mas não tem tanto. Você pode, por exemplo, mesmo em países que não são tão nórdicos, assim como a Alemanha, mas Finlândia, Noruega, esses países permitem que você converse com seu chefe de igual para igual. Já em países latinos, você tem essa coisa da hierarquia. Então, o chefe, normalmente, é uma espécie de Deus. Ninguém se atreve a dizer nada para o chefe. Então, pensando nisso, no Brasil, criou-se leis que protegem o trabalhador de abusos dos chefes, da hierarquia maior. O fundamento da lei. Por que a lei foi criada? Agora, pessoas ruins, que têm um caráter mau, elas existem em qualquer sistema. Se você tirar os direitos, né, antes os de caráter ruim são os patrões que utilizavam da sua força, inclusive para assediar os seus trabalhadores. Sejam homens, mulheres, assediar de várias formas. Não é só assédio sexual, não, que as mulheres sofreram historicamente. Também assédio de poder, assédio, sabe, de ameaçar o cara perder o trabalho dele, caso ele não faça assim, não participe do esquema. Imagine o Brasil, um país que tem, a gente descobre muitos casos de corrupção. Imagine um Aécio Neves da vida sendo seu patrão, e ele diz: ó, se você não fizer isso aqui, eu vou lhe demitir. Imagine um Eduardo Cunha: se você não fizer isso aqui, se você não assinar esse documento aqui, eu vou demitir. Você é engenheiro. Beleza, está lá o chefe da empresa: ó, se você não assinar aqui isso aqui, licenciamento ambiental disso aqui, eu vou lhe demitir. Então, para isso que foi criada essa lei, para controlar um pouco. Toda a lei tem um fundamento, né? Então, o fundamento disso é isso. Se você tira isso e coloca do outro jeito, aí você não necessariamente, você corre o risco
Eu não estou dizendo que vai ser assim, mas você corre o risco, já que na sociedade existem pessoas que têm um mau caráter, elas vão continuar praticando esse mau caráter, só que agora muda quem são, não são mais os trabalhadores, são os outros. Eu acho que as pessoas, os trabalhadores que utilizam dessa segurança para piorar a qualidade do serviço público devem ser responsabilizados por isso. Esse não é o objetivo. Talvez a solução não fosse aniquilar o direito do funcionário público, e sim controlar a qualidade do trabalho dele e não deixar o negócio correr solto, entendeu? Mas, repito, eu posso confirmar isso aí que você está falando, né, que tem funcionalismo público que é muito deficiente, justamente pelo fato deles se sentirem seguros ou mesmo incompetência. Mas aí, se é incompetência, como é que ele passou num concurso público? Ah, é porque ele conhecia deputado fulano e tal. Então você vê que todo sistema, não interessa o que você faça, vai ter sempre gente especialista em burlar o sistema, e daí a gente tem que ter situações de controle melhor para que a gente evite esse tipo de coisa. Mas não é puramente, sabe, é uma solução muito imediatista você chegar e dizer, ah, não, isso aqui acaba com o direito dos trabalhadores que vai resolver isso, que é o que o governo Temer está querendo fazer. Aqui o David SK está dizendo que não existe político honesto. Não existe político honesto, porra. Eu não gostaria de acreditar nisso não, David, porque aí a gente desiste do nosso país, sabe? É preciso acreditar que sim, deve ter algum político honesto, vamos investigar, e se ele não foi honesto, qual foi o crime que ele praticou, para que a gente pese também, aí a gente proporcionalmente possa fazer juízo das pessoas e dos políticos, né? Mas a gente não pode pensar que toda classe. E caso não exista político honesto, então, bom, grande parte, então a gente tem que mudar o sistema, tem que mudar a lei, tirar essas pessoas do poder e depois criar uma forma de controlar isso. No momento o Brasil vive o processo inverso, justamente pelo processo de controle midiático que foi feito, a criação de zumbis que foi feita. O povo acabou indo para a rua para derrubar quem implementou um sistema melhorado de combate à corrupção, para colocar outro que está combatendo o sistema, entendeu? E muita gente comemorou aí que o Michel Temer está no governo, que ele sobreviveu ao governo, né? E é outro assunto que eu vou aproveitar aqui a brecha para falar para vocês. Eu não quis mostrar naquele vídeo lá sobre o TSE ter salvo o Temer. Eu não quis mostrar a minha opinião ali sobre se eu achava bom ou se eu achava ruim aquele caso. O que eu estava comentando ali é que quem defendia antes, quem deixou a ação chegar ao TSE e ser analisada, que foi o Gilmar Mendes, que aceitou o processo, eu nem sei se foi ele, talvez tenha sido outra pessoa, aceitou o processo, é porque naquele momento ele achou que era válido analisar aquilo ali, porque aquilo tinha cabimento, e de repente, né, o Gilmar Mendes achou que aquilo ali não tinha cabimento. Bom, se não tinha cabimento, ele teria que ter recusado o processo logo no início. Só que quando ele meter o processo, a Dilma era presidente. E daí entrou o Temer, que é amigo do Gilmar Mendes, aí ele achou que não, aquilo ali não poderia ser daquela forma. Sabe, é a mudança, é o contraditório em quem defendia posicionamentos quando o presidente era um e quando o presidente era outro. Foi isso que eu quis mostrar lá no vídeo. E para finalizar, eu vou comentar aqui Mary Agostini. Fiquei sabendo que fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro para remover a tatuagem do coitadinho. Era só o que me faltava. Daqui a pouco estou vendo pessoas arrecadando dinheiro para comprar arma para ladrão. Bom, eu já comentei um pouco sobre isso, não vou repetir o que eu tinha falado. Mas eu vou terminar esse vídeo aqui dos comentários e pedir para você se colocar na seguinte situação. Imagine que você tem na sua família alguma pessoa que por algum motivo não tenha um equilíbrio psicológico. O equilíbrio psicológico não precisa ser, digamos, um problema de deficiência mental, ou me desculpe se eu usar os termos errados, mas sei lá, um distúrbio mental, né, sei lá, microcefalia,
alguma coisa assim, alguma coisa que faça, ou mesmo problema psicológico, psiquiátrico, sei lá, seja por que motivo for, seja por de repente nasceu assim, ou de repente teve um trauma, foi estuprado quando criança, sabe, ou viu um ladrão, um bandido matar seus pais, foi perseguido, sofreu bullying, sei lá por que motivo acontece um problema psicológico num ente querido seu. E essa pessoa, então, que é o que afirma a família do rapaz, essa pessoa então sai, vai à rua, e aí, devido à sua atitude suspeita, de ser uma pessoa, digamos assim, esquisita, fora do comum, ela aparece desses dois caras, esses mesmos aí, e diz, rapaz, aquele cara é ladrão. Por quê? Porque ele está encostado ali, aquela da bicicleta. Aí de repente você vê o seu irmão, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, sei lá, num vídeo no Facebook, sendo tatuado na testa, e daí você pensa, caramba, pegaram o cara errado, ele tem problema. Digamos que seja essa situação, que é o que a família está afirmando ser. Eu gostaria que você, Mary, eu não vou nem criticar você, só relesse o seu comentário. Eu vou ler aqui para você o seu comentário todo, tá? Que é para você lembrar isso. Fiquei sabendo que fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro para remover a tatuagem do coitadinho. Era só o que me faltava. Daqui a pouco estou vendo pessoas arrecadando dinheiro para comprar arma para ladrão. KKK. Eu não defendo um lixo desse. Tenho um sobrinho de maior que trabalha de carteira assinada, tinha um bom emprego, mulher e filho, resolveu se meter com drogas e daí foi preso. Ajudei muito com minha família, conversamos, repetimos os mesmos conselhos que dávamos quando era pré-adolescente. Depois de um ano, fez merda de novo, eu simplesmente disse que não quero saber mais nada por mim. Você pode mofar na cadeia, os únicos que visitam ele são a mãe e o pai dele, ainda considero ele como vítima. Eu só dou risada. Então aqui se paga, a oportunidade teve e os conselhos também. Nunca faltou nada, então é pura sem vergonhice. E aí repito a você uma coisa, a família diz que ele tem problemas mentais. Né? Você está falando aí do seu primo e está dizendo que o caso, você é especialista no assunto, pelo jeito, e já diagnosticou que o problema do seu primo é ser vergonhice. E aí? Um problema. Se fosse o caso mesmo que a família está falando, que é problema psicológico. Sabe, eu peço muita calma a vocês. O Brasil precisa de muita calma na hora de formação de opinião, de análise de fatos. Essa é uma coisa que o canal Notícias Comentadas se propôs a fazer, e eu tenho feito isso com todos os vídeos aqui com vocês, fazendo reflexões sobre todos os fatos que estão sendo apresentados. Muita calma, pessoal. No julgamento rápido, normalmente dá merda. Tá? Desculpe a palavra, normalmente não sai coisa boa. E com isso, eu finalizo aqui o vídeo comentando os comentários. E aí eu peço a opinião de vocês. Claro, todos vocês são livres para comentar, que a gente não tem censura. Todos vão ficar, mesmo aqueles que escrevem comentários mais pesados, que o pessoal me pediu para bloquear. Não, pessoal, isso aí acaba ficando registrado. Aquela pessoa deixa pegadas. E são essas pegadas que a gente investiga na internet para saber um pouco mais sobre as pessoas. Se eu apago as pegadas das pessoas, como é que a gente depois vai saber, vai entender do que se trata? Sabe, de repente uma pessoa dessa aqui que está fazendo um comentário de ódio aqui no nosso canal é envolvida em algum crime aí na rua, acaba matando alguém e sei lá, e daí a gente vai ver que o cara comentou lá, quer dizer, já havia indícios de que essa pessoa seria assim, entende? Então, não faço questão de apagar os comentários, não. Eu acho que as pessoas devem, sabe, nós devemos assumir a responsabilidade sobre os nossos atos. É uma coisa que, inclusive, naquele vídeo lá dos direitistas, né, eles costumam fazer um comportamento covarde. Eu acho que não. Eu acho que você deve ser responsabilizado pelos atos. Tá? Você é responsável pelos seus atos. Não é o diabo, não é ninguém. É você, tem responsabilidade. Primeiro você. Aí tem também os fatores psicológicos e tudo mais, o que você levou a fazer aquilo. Mas assim, uma pessoa, sei lá, psicopata também, inteligente. Então tem que se analisar tudo. Tem que se analisar tudo, mas eu não gosto de retirar a responsabilidade das pessoas sobre as atitudes dela, tá bom?
a menos que haja uma justificativa bem clara para isso. A toda regra existe exceção. Então é isso. Finalizo por aqui. Deixe sua opinião, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal para que a gente leve essa reflexão a toda a sociedade. O Brasil e outros países agradecem, principalmente nos momentos de eleição. Um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá!